Olá, nono, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 44. Estamos começando a apostila 5. Apostila 3, no capítulo 5. Estamos falando de Charles Darwin, a teoria da evolução. Já vimos isso no 7º ano, vocês eram meus alunos. Mas para quem chegou agora, acontece o seguinte: a ciência é dinâmica, a ciência é moderna, e eles dividiram o conteúdo que era visto num tema só, que é a teoria da evolução, eles dividiram em dois, fizeram a teoria moderna, tá? Então, começou lá em 1950, quando Charles Darwin pegou o navio da Marinha Britânica, que eles iam fazer o levantamento das colônias. Eles ficaram 5 anos dando volta no planeta Terra. Saíram de Londres, foram para a América do Sul, daí eles vieram para cá, deram a volta, e daí da Oceania eles pararam de novo aqui para reabastecer e voltaram para Londres, tá? Então, o que acontece é que quando chegou lá em Galápagos, aqui no arquipélago de Galápagos, são 11 ilhas, elas são um pouco distantes entre si, tem algumas que se comunicam, tem outras não, que são super isoladas. E nessa viagem aqui, ele fez a observação de fósseis, através do estudo dos ossos dos animais. Ele coletava o animal, anotava aonde tinha encontrado, quais eram os hábitos, tentava reconstituir, fazia taxidermia, tá? Tem um filme sobre isso bem legal, depois eu vou mandar no Educapenha para recomendar para vocês, tá? Aí ele, depois de 20 anos que ele fez a viagem, quando ele fez a viagem ele tinha 21. Quando ele publicou o livro, acho que ele tinha 48, desculpa. Então, depois de 20 anos da viagem, é que ele fez a publicação do livro Origem das Espécies, onde ele explicava como acontecia a seleção natural. Que a seleção natural não é da noite para o dia, ela é um processo onde acontece a adaptação do ser vivo através das intempéries da natureza, tá? Então, a natureza coloca desafios para os seres vivos. Se eles forem adaptados àqueles desafios, eles conseguem sobreviver, conseguem crescer, conseguem se reproduzir, porque tem o ciclo de vida, né? Nascer, desenvolver, que é para fazer a maturação, daí faz a reprodução, o envelhecimento e daí vem a morte, né? Então esse aqui é o ciclo dos seres. Quando acontece a adaptação, se não acontece a adaptação, ele morre antes da reprodução. Então, não é que as características não são passadas adiante. Não tem o ser vivo para passar. Se o cara era cego e nasceu no meio de uma manada de touro e foi atropelado, não chegou nem a crescer, porque daí não tem como se reproduzir. É o que acontece quando os seres entram em extinção. Quando o cachorro senta em cima, a cadela senta em cima do cachorrinho, que a gente tem que ficar monitorando. Às vezes elas excluem os seres com defeito, que a gente nem sabe, nem vê. Aqui nessa imagem alguém consegue ver um bicho-pau, bicho-palito? Acharam? Pequenininho ou grande? Cadê? Gigante. Já viu algum galho se segurar em outro? Já viu aqui os bracinhos dele se segurando? Tudo isso aqui, os braços, as pernas, o corpo, tá? Foto tá bem de perto. Então, o que acontece? Isso aqui é uma adaptação que ele escolheu
morar nessa árvore aqui para poder fazer o mimetismo, para ele poder se camuflar, né? Então aqui todo mundo acha que ele é um tronco, ninguém fica achando que é um bicho. Então ele passa despercebido pelos predadores. A chance de se desenvolver e de reproduzir é muito maior. Existem fatores que são ao contrário, né? Que em vez deles ajudarem, eles fazem já o abate naturalmente. E daí ainda tem os poluentes e os transgênicos nessa lista aqui, de falta de água, de luminosidade, de nutrientes. Agora, por exemplo, o Pantanal pegou fogo. Já pensaram quantas espécies que não são adaptadas a sobreviver sem água, sem sombra, com temperatura? Todos esses fatores vão influenciar. Agora vai entrar mais uma galera em extinção. Então, eu separei aqui uma outra explicação, porque eu achei essa muito difícil. Não só do peixe, mas daqui da questão do passarinho, né? Desses exemplos aqui. Então, eu coloquei assim, ó. A seleção natural, elas são alterações do ambiente, que são variações imperceptíveis, mas que acabam afetando a chance de reprodução, tá? Então, aqui ele deu um exemplo do peixe cego. E toda hora ele fala que o ser vivo daí não vai ter chance de se reproduzir. Não é que não vai ter chance de se reproduzir. Morreu. Morrer faz parte do ciclo. Todo mundo tem que absorver a morte de uma forma mais tranquila. Então, olha lá a história da girafa do Charles Darwin. Existiam vegetações pequenininhas no planeta Terra, que a gente chama de arbustivas. E existiam vegetações grandes no planeta Terra, que a gente chama de arbóreas. Existiam girafas de pescoço, isso aqui é minha girafa estilizada. Existiam girafas de pescoço pequeno no planeta Terra. E existiam girafas de pescoço grande, comprido, no planeta Terra. Todo mundo, tanto as grandes quanto as pequenas, alcançavam os arbustivos. Então, elas comeram todos os arbustivos. Aí, o que aconteceu é que a girafa de pescoço comprido conseguia comer a copa das árvores altas, das arbóreas, e as pequenininhas não. Então, o que aconteceu é que a girafa de pescoço pequenininho morreu de fome, sumiu, entrou em extinção. E somente as girafas de pescoço comprido conseguiram se reproduzir e produzir descendentes férteis. Então, é por isso que hoje em dia no planeta Terra só existem girafas de pescoço comprido, tá? Aqui o exemplo da caverna, da ausência de olho, né? Que ser cego é o olho não funcionar. Não ter o olho é outra coisa. Então, imaginem que todos os peixes da caverna nasceram com olhos. Todo mundo tinha olho. E todo mundo passava mal por este olho, ou este olho teve que ficar gigante para enxergar melhor no escuro, por exemplo. E daí, na hora que um peixe cruzou com outro peixe, produziu uma anomalia, uma coisa diferente, fora do normal, anormal, fora do normal, que era um peixe sem olho. Esse peixe se adaptou super bem à situação de baixa luminosidade, porque como ele nasceu sem o olho, ele tem outros fatores bem desenvolvidos. O cheiro, essa linha lateral aqui, ó, que é a que coordena o equilíbrio do peixe, tá? Pode aumentar o tamanho da nadadeira para ele ganhar velocidade, tá?
Essa nadadeira caudal aqui, não, genital aqui, anal, nadadeira anal. Ela pode ter sumido para melhorar a hidrodinâmica do peixe, tá? Nadadeira dorsal pode ter ficado mais leve, certo? Essa peitoral aqui pode ter vindo mais para frente para melhorar a hidrodinâmica. Qualquer uma dessas variações pode ter feito adaptação. Só que o ambiente, daí aqui já tem a contradição da apostila, né? O ambiente, ele é dinâmico. O que acontece? O ambiente está sempre mudando. Vai que acontece a ruptura aqui do teto da caverna, entra a luz e todo mundo morre queimado pelo raio do sol. E daí esse bicho aqui não teve mais uma adaptação favorável ao ambiente e ele entrou em extinção. Acabei de dar exemplo da queimada do Pantanal. Quantos animais agora não vão morrer, tá? Resumo da seleção natural de Charles Darwin. Os principais que eu considerei bons, eu marquei em laranja. O resto eu não gostei muito do que trouxe o texto, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, os indivíduos de uma espécie apresentam variação e não são idênticos entre si. Óbvio, o teu avô casou com a tua avó. Já tem gene diferente aqui, ó. Produziu o pai. Aqui a outro avô casou com uma outra avó e teve a mãe, que já é outro gene. Esses dois se uniram e produziram você. Então você veja a mistura de quantos genes você é. Então não existe coisa igual. Ninguém é igual, a não ser os gêmeos idênticos, gêmeos univitelinos. Univitelinos, tá? Daí se repete, na natureza ocorre uma intensa luta pela sobrevivência. Nessa luta pela sobrevivência, as características favoráveis ao ambiente, as características favoráveis àquele ambiente. Por exemplo, esquimó é ser humano, mas esquimó mora numa outra circunstância como a nossa. Se você trouxer o esquimó para o Rio de Janeiro, ele vai sobreviver? Ele até vai sobreviver, vai diminuir o volume de roupa, vai... Mas as características do corpo dele, a pele, a grossura da pele, a coloração da pele, o volume de pelos, a distribuição dos pelos pelo corpo, já é mais a tendência daquele lugar, tá? Aqui, como ocorre em transmissão de características dos pais para os filhos, as variações vantajosas são transmitidas aos descendentes. Eu mudaria assim, ó. Os indivíduos com vantagem conseguem se reproduzir, porque os indivíduos que não possuem vantagem, o ambiente seleciona e exclui, entra em extinção, não consegue sobreviver por muito tempo, tá? Tem seres que perdem até a capacidade de reprodução dependendo da pereba. Outro erro da apostila aqui, ó, na constituição de frase, né? Adaptação, adaptados, repetição. Faz lá esse jogo aqui, que eu achei bem difícil fazer isso aqui. Acho que dá para desenvolver de outra forma do que pedaço de tecido colorido. E responde aqui para mim, tá? Aqui é um exemplo da correção daquele contexto do exercício da aula anterior, das borboletas aqui, ó, que eu falei da variação, tá? Então, o que acontece?
desse mamífero insitívoro que existiu há 50 milhões de anos atrás, lá quando fez uns 40 milhões de anos, aconteceu uma mutação, aconteceu alguma coisa que ele desenvolveu a linhagem do macaco chamado Simion. Depois, quando foi lá por meados de 25, 23 milhões de anos atrás, aconteceu alguma mutação que surgiu um outro Simion. Depois aconteceu lá outra mutação, outra mutação, outra mutação. E aqui, ó, deu 3 linhagens diferentes. Então, quando a gente diz que a gente evoluiu do macaco, a linha evolutiva, ela não é assim, ó. Não é esse macaco que virou esse, que virou esse, que virou esse. É que algum animal lá do passado conseguiu se transformar neste. E óbvio que esse animal não era assim, né? Esse animal era um pouco maior do que esse aqui em estatura, a cabeça era diferente, o queixo era diferente, a posição dos olhos, o tamanho do nariz, a mão. Aqui vocês podem ver o filme Croods, certo? Aqui dá pra ver bem. E o Guerra do Fogo, né? Óbvio. A minha aula de hoje termina por aqui, porque a linha moderna e o resto da mutação e recombinação gênica, que é genética, eu vou dar na próxima aula. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.